9. Manhuaçu FM. Manhã do Ouvinte. Entrevista. Retornando aqui com o Manhã do Ouvinte, no vídeo também no Facebook da Rádio Manhuaçu FM 106.9 e também no YouTube do Tribuna do Leste. A gente vai conversar hoje com a doutora Ludmila Dornelas, que é médica especialista em medicina da dor, com visão ampliada pela medicina funcional integrativa. Doutora Ludmila, bom dia, muito obrigado pela participação novamente. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado por me acolher com tanto carinho e para que eu fale de um tema que me é tão importante, que é a medicina da dor, né? Inclusive porque eu sofri um acidente de ônibus e foi isso que me levou a buscar, a oferecer aos outros aquilo que me foi dado. Tá certo, doutora Ludmila. Para a gente começar, portanto, muitas pessoas ainda não sabem o que é a medicina da dor, né? Você pode explicar para a gente de um jeito bem simples o que é a medicina da dor e quem são as pessoas que mais se beneficiam desse tipo de tratamento? Claro, a medicina da dor ela é uma subespecialização dentro da medicina. O que acontece? Você primeiro faz medicina, aí faz a residência, que pode ser em ortopedia, reumatologia, anestesia, clínica médica, que é o meu caso. Existem outras possibilidades também, psiquiatria. E depois você faz uma segunda residência em medicina da dor. Então, ela é uma especialidade dentro de outra, né? E é interessante porque as pessoas desconhecem tanto a medicina da dor, não imaginam que existem médicos especialistas em tratar isso. Desde 1973, começou já no mundo a fundação da medicina da dor. 73 para cá são quantos anos? Assim? São uns 53, né? E no Brasil, ela chegou em 1983, então tem 40 e poucos anos que nós temos a medicina da dor no Brasil. Então, é interessante como que as pessoas ainda não têm noção que existem médicos especializados em tratar aquilo que é tão escondido, né? Porque a dor você não vê, num geral. A minha dor ela é mais visível porque eu tenho uma amputação, eu tenho uma perna que dá para ver que tem um aparelho na perna, então é uma dor mais visível, para mim mais fácil. Mas, geralmente, a dor não é visível, e esse é um problema. Ela precisa ser validada. Você não precisa de provar para mim, médica da dor, que você está com dor. Eu sei que você está. Se você falar que está, eu sei que você está. E eu tenho que descobrir onde ela é, que tipo que ela é, e qual é o melhor tratamento para você, porque são muito diferentes os tratamentos. Então, para quem que ela é? É para quem sente dor, uma dor que não passa, de preferência, sim, porque existem a dor aguda, que é a dor que tem menos de 3 meses, e a dor com mais de 3 meses. Geralmente, ela é para dor de mais de 3 meses. Então, uma dor que dura muito tempo. Porém, quando é uma dor pós-viral, pós-chikungunya, pós-herpes zoster, eu já peço, por favor, me procurem ou procurem outro médico da dor correndo, porque aí tempo é dor, nesse caso. Então, a gente tem exceção, mas geralmente a dor que dura mais de 3 meses, a dor que atrapalha a vida da pessoa, que tira o sono, é aquela dor nas costas, dor de cabeça, dor nos nervos, dor no corpo todo. Então, é esse tipo de dor que a gente mais trata. Tá certo, doutora. Conta pra gente, então, de forma bem simples também, o que é a dor? É uma pergunta talvez um pouco ampla, né? Mas que pode ajudar nossos ouvintes a entenderem como a dor mexe com toda a nossa rotina, toda a nossa vida de maneira geral, né? Isso é muito interessante. A princípio, a doutora Cicely Saunders, que começou com essa história, ela é a fundadora dos cuidados paliativos. E ela viu que o homem ele tinha a dor em níveis diferentes, em 4 dimensões. E eu vou dar um exemplo, acho importante exemplificar. A gente tem a dor física, que é, por exemplo, são 4 partes da dor, e todas elas atingem a pessoa que sente dor, tá? Sim. Então, a gente tem a dor física, que é quebrei o braço, por exemplo. E aí, a gente tem a dor social. Eu quebrei o braço, mas eu sou mãe. Agora eu não consigo fazer o almoço para minha família. Então, essa é uma dor
social, que você não consegue mais executar aquilo que você fazia antes. E nós temos a dor psicológica, psíquica, a parte das emoções, que seria estou com raiva, estou com medo de eu não conseguir mais cozinhar, por exemplo, estou sentindo tristeza por causa disso, emoções num geral. Interessante que essas 3 dimensões da dor, outros animais também têm. Por exemplo, um macaco quebra a pata. Aí ele sente a dor de quebrou a pata. Uhum. Ele sente a dor também porque ele sabe que o bando vai abandoná-lo, porque ele já não consegue acompanhar o bando. Então, ele tem a dor social também. E ele fica com raiva, ele fica triste, ele fica com medo. Então, ele tem esses tipos de dor. A dor a parte psicológica, a parte psíquica da dor também. Porém, somente o ser humano tem uma 4ª dimensão, que é a dimensão espiritual, que é por quê, para quê, o que eu vou fazer com isso? Os outros animais não têm capacidade de pensar o que você vai fazer diante dessa situação. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo? Sofri um acidente, quebrei um acidente de ônibus, tá, pessoal? Tem quase 20 anos, morreram 10 pessoas ali na região de João Malevade. Eu quebrei 20 ossos, fiquei na UTI 3 meses, eu quebrei a coluna em 3 lugares, eu perdi uma perna e quase perdi as 2 pernas. Sim. A outra perna não funciona muito bem. Mas o que aconteceu? Eu tinha dor física? Claro, quebrei 20 e poucos ossos. Sim. E ainda costumo ter um pouquinho. Existe a minha dor social ali. Eu tinha uma profissão que eu não podia mais executar aquela profissão. Ela tinha acabado. E existia a dor psíquica. Eu tinha medo de não voltar a andar. Eu quebrei a coluna em 3 lugares. Eu não sentia minhas pernas. Fiquei 2 meses nisso. Então, eu tinha muito medo de não voltar a andar. Eu ficava triste. Eu tinha raiva, às vezes, né? Então, isso é normal. Depois de passar por um certo tempo, eu fui vendo que isso poderia ser, na verdade, uma forma de tratar outras pessoas que tinham essa realidade. Então, eu cuidei da minha dor espiritual. Por que comigo? Para que comigo? Bom, eu não tenho como tirar a situação que eu já perdi a perna, que eu quebrei a coluna em 3 lugares. Eu não tenho, isso é fato. Agora, diante disso, o que eu posso fazer? Só o ser humano tem. E aí eu tive a graça de olhar por um outro ângulo e falar, bom, isso é uma pedra no meu caminho, mas ela vai ser para mim um trampolim e não um tropeço. Doutora, essa dor, de certa forma, então ela vai escalonando, né? Você sente a dor física e ela vai gradualmente aumentando, então? Ela vai atingindo todas as suas dimensões. Sim. E hoje a Organização Mundial de Saúde já reconhece que o ser humano tem essas 4 dimensões. Não é só a medicina da dor que vê a pessoa como um ser carne, que Sim. machuca, né? Um corpo que machuca, um ser que tem uma vida social, um ser que tem emoções, raiva, alegria, tristeza, medo, tédio, e um ser, como os outros animais, todos mamíferos, e um ser que, além disso, procura dar sentido, propósito, significado para aquela situação. Seja dando um sentido ruim, vivendo de uma forma não muito boa, ou tentando dar uma forma melhor para a situação, já que, apesar dos pesares, é possível viver bem e viver com vida plena, que é o que nos convida aí, né, o Evangelho. Com certeza, doutora Ludmila. Quando é a hora certa de procurar um especialista em dor? Muitas pessoas acham que a dor ainda é normal, talvez por falta de informação, ou a senhora pode explicar melhor, e quando a gente deve ligar o sinal de alerta e buscar ajuda? É muito interessante, quando uma dor que está tirando o seu sono, tirando a sua qualidade de vida, tirando a sua vida social, entendeu? Te tirando da realidade que você gostaria de estar vivendo por muito tempo, por exemplo, mais de 3 meses. Exceção para vírus, chikungunya e neuralgia pós-herpética, por favor, não demora 3 meses para procurar, não, porque fica Exatamente. Bem mais difícil. Mas é uma dor que vai estar te tirando a qualidade da sua vida. E não, isso é muito importante, não é todo mundo que vai enxergar a sua dor de cabeça, que vai enxergar a sua dor nas costas, ninguém vai enxergar.
A minha, às vezes, eu tenho vantagem que enxerga, porque a coluna tem a cirurgia, tem a cicatriz, a perna está faltando. Mas não, gente, quem não tem isso e tem dor, precisa de procurar um médico e ter sua dor validada, porque existe uma dor maior ainda, é você ser ignorado. Tá Entende? certo. Então, o médico da dor, ele sabe que quando você está reclamando, sofrendo, que realmente você está sofrendo. E todo sofrimento tem que ser validado e levado muito a sério. Exato. E de forma bem simples, existem vários tipos de dor, né, doutora Ludmila? É importante ajudar nossos ouvintes a entenderem o que estão sentindo para justamente buscar um tratamento mais eficaz diante desse cenário, né? Sim, quais são os tipos de dor que existem, Sim. né? A gente divide em 3 grupos, assim. Tem a dor que é pelo tempo. É uma dor aguda, por exemplo, geralmente não é o médico da dor que vai tratar. Apesar de eu ser clínica, eu até trataria, mas eu geralmente não dou plantão. Por exemplo, a dor do infarto, né? Sim. Ou a dor que você quebrou o braço, ali o ortopedista vai estar tratando da sua dor, possivelmente também. Então, essa dor aguda, ela surge e vai embora logo, ela não fica, tá certo? Ela se resolve o problema, sim. Ela é um sinal. Na verdade, ela não é uma doença em si. Ela é apenas um sinal que tem um problema com o seu corpo. Apendicite, infarto, AVC, alguma coisa que aconteceu assim de uma hora para outra. Tá? Correto. A dor crônica é aquela que dura 3 meses, pelo menos. E ela vira uma doença por causa disso. Porque ela vai afetar todas essas 4 dimensões do ser humano. E ela é uma doença de difícil tratamento. Mas é possível. Eu tenho muitos pacientes que não sentem dor, inclusive até eu mesma, quando sinto muito pouca. Então, e tem a dor intermitente ou recorrente, que é, por exemplo, a fibromialgia é uma delas. Sim. Você vai ter mais dor num dia, menos no outro. Dor de cabeça. Tem dia que você tem dia que você não tem a dor de cabeça. Então, é dor em crises. Aí é um tipo de dor. Outra forma de classificar é pelo lugar. Se ela é só no seu joelho. É uma dor no joelho, é uma dor no ombro, é uma dor que só está num lugar, que não caminha para lugar nenhum. A gente já tem a dor que caminha. Isso, a dor localizada. É aqui, ó. A pessoa aponta com o dedo. Essa minha dor é aqui, nesse lugar. Então, essa é a dor localizada. No joelho, no ombro. A dor irradiada, ela segue um caminho. Uma dor muito famosa é a dor do nervo ciático, que começa na coluna e pode descer para a perna até, depende da região que ela estiver descendo, é o nervo que ela vai estar acometendo. Pode chegar até na ponta do pé, mas pode parar perto do joelho, pode chegar na panturrilha, pode ser menor, mas é uma dor que começa na coluna e vai irradiando para outro lugar. Sim. E a dor referida, que é interessantíssimo, que ela parece que é num lugar, mas ela é de outro. Por exemplo, a pessoa sente uma dor no ombro, por causa do nervo ser muito próximo, aí ela acha que é uma dor, um problema, na verdade, é no estômago, e pode estar sentindo uma dor no ombro. É igual a pessoa que está com um princípio de infarto, ela sente o infarto também. na braço esquerdo, um formigamento, isso, uma dor. Isso, na verdade, parece sinal, num né? lugar, mas está vindo de outro. Sim. Geralmente, são órgãos internos, que, por exemplo, o coração que você está falando, e eu citei o estômago, que fazem você sentir dor em outro lugar. No ombro é bem comum. Sim, entende? Já o infarto em si tem que ter cuidado. Geralmente o braço esquerdo, geralmente até no queixo ele irradia. Então tem que ter, aí fica o alerta para a dor do infarto, né? Mas às vezes é o outro ombro e é uma dor de estômago que você está sentindo, na verdade. Então, os órgãos internos, às vezes, eles não mostram a dor deles. Eles mostram por fora, né? Sim. Então, esse tipo também. E tem o tipo... Qual é o tipo de dor? Se é uma dor inflamatória, por exemplo. Quando você machuca um osso, ou um músculo, ou uma articulação, você está inflamado. É artrite, artrose, queimadura. Aquele lugar ali inflamou. E aí, então, você tem esse tipo de dor. E tem a dor neuropática, que é dor no nervo, que é o nervo machucado. Essa dor, a pessoa vai falar que está queimando, está formigando, está dando choque, que qualquer coisa aumenta muito a dor nessa pessoa e coisas que não eram para doer.
Geralmente, formigamento, queimação, sensação de facadinha, de agulhadinha, é essa a dor neuropática, que é a dor do pé diabético, Sim. entendeu? A dor do nervo ciático, a dor fantasma de quem é amputado, a dor do síndrome do túnel do carpo, que está pegando o nervo, então também ela é uma dor neuropática. Tem a dor mista, que mistura vários tipos de dor, e por fim, a nova dor aí classificada, que é a dor nociplástica, que é quando o problema está no cérebro. E o cérebro da pessoa amplifica tudo. Então, um toque, ela vira uma dorzona. A fibromialgia é um exemplo, a síndrome da dor complexa regional é outro exemplo, o vento faz doer, a neuralgia do trigêmeo é outro exemplo também. Então, é uma dor que, síndrome do intestino irritável, o cérebro amplifica a dor. Ele fica reverberando e amplificando. Algo que não era para doer, passa a doer. Tá certo? E a gente tem a dor do estresse, que muita gente tem e nem sabe. Sim. Que é, por exemplo, a dor de cabeça por causa de um estresse. Ela é muito comum, né? Dor nas costas, nos ombros. Por quê? Porque você travou a musculatura ali e está com aquela dor que a gente chama de psicogênica, que é gerada pelo estresse. Então, são todos esses tipos e na consulta a gente tem que descobrir que tipo que é para saber que tratamento a gente tem que fazer. Perfeitamente. Importante é sempre estar buscando ajuda, doutora. E quando alguém chega ao consultório, como é que é feita essa avaliação? A gente faz algumas perguntas básicas. Primeiro quando que a dor começou? Depois o que piora e o que alivia ou melhora a dor? Pelo menos dá um alívio. Aí o paciente vai citando isso e a gente vai entendendo qual dor que ele tem. Depois a qualidade. Essa dor, o que ela faz você sentir? Ela faz você sentir como se fosse um choque, um formigamento, como sensação de facada, sensação que está te esmagando, entende? Essas sensações que a dor causa, por exemplo, uma cólica, parece que está te apertando, né? Sim. Então, a qualidade da dor, como que ela é. Depois a gente fala da região, em que lugar que dói, e se essa dor caminha para outro lugar ou não. E a gente pede sempre uma nota para a dor também, de 0 a 10. Quanto que tá? 0 é dor nenhuma, 10 é o máximo. Às vezes, o máximo, assim, ele até é uma questão assim, a pessoa acabou de ser atropelada, está ali jogada, desmaiada no chão. Então, essa é a dor 10. Mas a questão do paciente dar uma nota para a gente é muito importante para a gente saber qual a dose, como que a gente vai entrar, em que passo que nós vamos começar esse tratamento. É um atendimento bem completo, então, e nem sempre o tratamento ele envolve somente remédios, né, doutora? Quais são os tratamentos que não usam medicamentos que a medicina da dor oferece? Só uma coisa que você falou interessante antes de responder a sua pergunta, a disciplina de dor ela quase não existe na faculdade. Quase nenhuma faculdade oferece medicina da dor Sim. como disciplina para ensinar as pessoas a tratarem dor. São raras, se eu não me engano, no Brasil tem 20. E mesmo assim, não é obrigatório fazer, é uma matéria de escolha. E qual que é o que mais acontece no pronto-socorro, que você mais vê? É dor. E o que você mais vê, às vezes, é a pessoa continuando com dor e o médico ele sem saber o que fazer em relação à dor. Então, existem sim, voltando à sua pergunta novamente, tem dor, muitas vezes a dor, principal tratamento dela é exercício. A fibromialgia, por exemplo, se você não fizer exercício, você não trata perfeitamente uma pessoa com fibromialgia. Você não consegue resolver, não é só o exercício. Mas assim, o médico também ele vai te dar algum medicamento para que você inicie esse exercício. No seu tempo, fazer uma caminhada, alongamentos, pilates. Se tiver artrose, artrite, é bom na água, hidroterapia, hidroginástica. Mudar o que você come é muito importante, porque se você tem um organismo inflamado e ainda come coisas muito inflamatórias, que é o desembrulhar aquelas coisas Sim. industrializadas, você inflama ainda mais o seu corpo e piora muito a dor. As pessoas que mudam o estilo de vida diante da situação de dor, elas vão perceber, a dor de cabeça também é outra.
Se você, dependendo do tipo da dor da enxaqueca, né, no caso, você tirando os alimentos processados, você não precisa nem, às vezes, de usar medicamento. Olha que interessante. E dormir bem é fundamental. E cuidar da mente, não tem jeito, porque aquela dimensão espiritual ali é você que vai dar o sentido. Não adianta você perguntar para a vida, por que comigo? Para que comigo? Oh, meu Deus. É você que dá a resposta. Deus te deu essa liberdade toda e te deu o poder de ação, de forma que a resposta, quem dá, é você. É o paciente que escolhe o que ele vai fazer com aquela situação. Ele vai continuar vivendo apesar da situação e buscando viver bem, ou ele vai não querer fazer nada, nem tratar. Tem pacientes que me procuram só para ter o atestado, não querem tratar, não querem melhorar. Essa é uma opção do paciente. Muitas vezes ele prefere um atestado para aposentar por invalidez, por alguma coisa, só que isso faz muito mal para a mente da pessoa. O trabalho, ele traz dignidade para o ser humano. Com certeza. Então, não é interessante. Então, esses outros, alongamento, fisioterapia, são coisas muito poderosas e devem sempre andar em conjunto. Então, um médico da dor, ele sempre precisa de ter junto dele um nutricionista, para a pessoa não comer coisas erradas, precisa de ter perto dele um fisioterapeuta ou um educador físico, que saibam lidar com a pessoa que tem a doença, que saibam que com aquele tipo ele vai ser um pouquinho mais devagar, mas vai sempre chegar lá, tá certo? Não é parado. E também precisa de um psicólogo junto dele, para ajudar a pessoa a entender, a dar sentido, significado e propósito para aquela dor. Isso faz parte do tratamento todo. Bom saber que temos tantas opções, portanto, mas quando é que os remédios são necessários, doutora? Como a senhora escolhe qual usar? E se existe uma ordem de escada de medicamentos? Existe, sim, a ordem da escada, que você pode subir o degrau ou descer o degrau, que é a escada da dor da OMS. Então, assim, o tipo de medicamento que você vai entrar diante de uma dor, ele é determinado pelo que o paciente fala para mim durante a consulta. Então, assim, vão entrar medicamentos, a princípio, para que eu faça com que a pessoa possa se movimentar. Depois eu falo, não, tá forte demais, é uma dor tipo por causa do câncer. Aí eu já começo do degrau de cima para descer. Então, a gente vai ou sobe a escada ou desce a escada. Importante. Às vezes, as pessoas confiam muito no opioide. Que é até uma pergunta aí que fica. Sim. E o opioide, ele não trata todas as dores. A dor nos nervos, por exemplo, nenhum opioide trata. Só o tramadol, assim, ajuda um pouquinho. Mas então quer dizer que a pessoa tem uma dor mista. Se o opioide está ajudando, tem outra dor por trás. Então, assim, existem muitos tratamentos, existem várias cartas na manga, vários caminhos que chegam até Roma, e que levam a Roma, né, no sentido de resolver o problema da pessoa. Cada pessoa é um universo, cada pessoa tem uma necessidade. Essa necessidade pode ser de medicamentos que trazem efeitos colaterais graves, às vezes, e a pessoa tem que ter ciência disso, dos efeitos que vão trazer, ou não. E a gente consegue tratar de outras formas, especialmente, por exemplo, a dor do ciático. Às vezes, só o exercício já resolve, mas eu tenho que tirar a dor para a pessoa conseguir fazer o exercício. Aí eu tiro a dor, a pessoa faz o exercício, ela segue a vida depois. Tá certo, doutora. É uma mensagem muito poderosa. A gente vai, em breve, talvez tratar mais sobre esse assunto, que é um assunto muito amplo, que exige um diálogo bastante complexo. Mas a senhora tem um segredo científico para a gente finalizar aqui, que pode ser revelado aos nossos ouvintes, doutor? Tem uma coisa que é muito bonita, que é científica. Tudo que eu falei aqui até agora é científico, gente. Sim. Tá? Então, assim, a gente tem uma pesquisadora, que Sonja Lyubomirsky. Ela descobriu o caminho da felicidade. 10% da sua felicidade, pensa numa pizza. 10%, uma fatia pequena, é aquilo que você tem. E é o que a gente mais é educado durante a infância a construir. É assim, você tem que ter uma casa, você tem que ter um carro, você tem que ter um carrão ou uma casona, você tem que ter bens materiais. Isso equivale somente a 10% da felicidade.
Então, tem gente que não tem nada e é feliz? Tem. Tem gente que não tem nada, tem ou muito pouco e é feliz. 50% da felicidade, a metade da pizza, ela é a sua história genética e o seu passado. Sim. Então, assim, o que aconteceu durante a sua vida e o que você carrega geneticamente. Tá certo? Isso é metade da pizza. 40% da pizza é a sua vontade, a sua intenção. A questão é que esses 40%, se você rechear bastante, é o que manda na pizza. Por quê? Se você tem uma vontade de melhorar, uma vontade de ir além, uma vontade de ter uma vida bem vivida e linda, essa vontade, sabe aquele 50% da genética da história? Sim. Ele transforma em 90%. Entendeu? Então, você pode ser feliz completamente, basta você dar passos, correr atrás disso com vontade, com afinco, com otimismo, com fé, que você transforma a sua felicidade. Você pode não ter carro, não ter casa, e você é 90% feliz. Isso vocês podem ver, assim, às vezes, na rua. Alguma pessoa, ou uma pessoa que é bem pobre, mas muito feliz, te recebe na casa dela com aquela alegria e tudo mais. E tem o rico, que é somente rico, que tem uma grande casa, estuda em Harvard e não tem sentido na vida dele. Então, a sua força de vontade, ela existe, ela te é dada, é responsabilidade sua e ela pode transformar aí a sua pizza, entre aspas, de felicidade completamente. Doutora, mensagem muito poderosa. A gente agradece a sua presença e por compartilhar tanto conhecimento e carinho com nossos ouvintes, né? A gente agradece a participação de você aqui no Manhã do Ouvinte, doutora Ludmila. Prazer. Se vocês quiserem contato, né, eu atendo presencial em Belo Horizonte, em Manhuaçu, e o telefone é 31 99843 0101. E as redes sociais vai me achar, @dor.dra Ludmila. E no YouTube também, né? YouTube, Instagram, São parecidos, LinkedIn, onde vocês quiserem me achar, digita na internet que me acha. Doutora Ludmila Dornelas, de alguma forma vocês vão achar. Tá joia, doutora Ludmila, muito obrigado pela participação. São 8h52. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, Lorena Correia participando aqui conosco do Minuto Tribuna e as ocorrências policiais registradas em Manhuaçu e região nas últimas 24 horas. A gente volta já já. Música, prêmios, alegria.